Vamos lá, Certo. gente? Eu já dei uma olhada para mais ou menos ver como é um sistema diferente do normal, né? E aí eu dei uma olhada que tem quests, essas coisas tudo. Não tem ninguém normal aqui. Ninguém. Vamos lá. Vamos lá, quem gente, começa? Qual o grupo que gostaria de pode começar? começar. A gente tem muita coisa para começar. Então vamos. Processos seletivos Entender? pode começar. Deixa eu apresentar minha tela aqui. Quando for a gente, você diz quem, tá? É. A gente Vocês. Processos seletivos. Ótimo. Tá, pessoal, só um aviso, né? Lembre-se, vocês já apresentaram na semana passada, mas apresentaram para outro grupo de professores, então apresentem sempre como se a gente, como audiência, não soubesse nada do projeto, tá? Pode começar? Só que compactando o que você fez das outras vezes, tá bom? Eu vou marcar o tempo. Vamos lá. Tchau. Tchau não, gol. Então, gente, tudo bom? Bom dia. A gente é do grupo de processos seletivos. Nessa quest 3, a gente vai ter que apresentar a definição do problema e uma pesquisa de concorrentes, certo? Durante a semana passada, quando a gente teve que apresentar a quest 2, a gente realizou algumas entrevistas e começou a encontrar os primeiros apontadores do nosso caminho de para onde a gente poderia ir. A gente recebeu uns feedbacks muito bons dos professores, porque da forma como a gente estava se encaminhando e com as informações que a gente trouxe, tem muitas coisas no mercado que já são voltadas para isso. Então, a gente tem hoje aí muita plataforma de curso, muitas essas coisas. E aí, durante essa semana, a gente aproveitou para poder fazer mais pesquisas e mais entrevistas para a gente conseguir chegar a algo mais certinho e sair um pouco dessa coisa geral que já existe, né? E aí, a gente começou paralelizando um pouco essa questão de pesquisa e entrevista. Aí, a gente fez um brainstorm inicial com todas as informações que a gente teve, para todo mundo poder sugerir ideias baseadas naqueles resultados. E depois a gente usou um brainwriting para poder afunilar as ideias de forma bem democrática para a gente conseguir chegar em coisas mais sucintas. Através desse processo, a gente percebeu que o que a gente deveria atacar era a qualificação de profissionais recém-contratados e ou que entraram recentemente no mercado. E aí, o porquê disso, né? Um dado muito relevante para a gente levar em consideração é de que, de acordo com o Tech Recruiting Report... Desculpa, gente, que meu celular começou a tocar. 2 segundos. Meus pais estão na rua, podia ser que eles precisassem de alguma coisa. Perdão. De acordo com o Tech Recruiting Report, 79% dos recrutadores dizem ter dificuldade para encontrar profissionais qualificados. E esses dados também revelam que grande parte da procura é principalmente por candidatos que já estão inseridos no mercado. Isso a gente consegue corroborar um pouco porque a gente vê que, comumente, profissionais que já estão trabalhando em grandes empresas e etc., são bombardeados com mensagens nas redes tipo LinkedIn, de recrutadores, porque esses recrutadores já estão buscando pessoas que têm experiência e pessoas que já estão ali inseridas no meio de trabalho. Isso acaba trazendo uma reflexão a respeito da postura dessas empresas quando elas vão buscar profissionais para essas vagas. Por quê? A abordagem das empresas é muito mais de já procurar pessoas que têm experiência do que contratar pessoas que não têm tanta experiência e formar essas pessoas de acordo com a sua demanda, né? A gente reuniu aqui alguns feedbacks dados nessas entrevistas que a gente conseguiu. Por exemplo, o Pedro falou que entrou no universo de TI há pouco tempo, tentou fazer um curso pela Gama Academy para tentar ganhar mais visibilidade, mas não se interessou muito pelo assunto do curso. Então, são 2 problemas, porque ele foi tentar pegar visibilidade, não conseguiu muito bem, também não gostou muito daquilo que ele estava aprendendo. E a gente também tem o feedback de Brenda como exemplo, que na empresa dela eles tinham muitos problemas para contratar pessoas de vagas com a senioridade mais alta, e uma das soluções que eles encontraram foi dar treinamento e capacitação para as pessoas de vagas com menor nível de senioridade para que essas pessoas pudessem evoluir e ocupar esses cargos mais altos, né? Baseado em todos esses feedbacks que a gente viu, todas essas entrevistas, a gente acabou chegando numa proposta inicial para os nossos clientes e usuários. A ideia é que nossos clientes sejam as empresas que estão atrás dessa mão de obra qualificada
E os nossos usuários vão ser essas mesmas empresas e os candidatos que estão buscando ingressar no mercado de trabalho, principalmente os candidatos ali que ainda não têm tanta experiência ou que ainda não entraram de nenhuma forma. Uma coisa a se pontuar aqui é que essa questão de cliente e usuário ainda está meio aberta, porque a gente ainda não definiu solução. Então, pode ser que nas próximas semanas a gente acabe mudando essas decisões que a gente está tomando, apesar de ser importante a gente tomar um direcionamento delas nesse momento inicial. E aí, agora eu vou andar um pouquinho sobre os concorrentes concorrentes e referências que a gente pesquisou. Primeiramente, a gente tem LinkedIn como concorrente, porque o LinkedIn, hoje em dia, também é uma ferramenta de aprendizado e divulgação pessoal. A gente tem academias e projetos de ensinos criados por empresas, tipo o VTEX Labs, que é basicamente essa formação de profissionais. A gente tem cursos pagos por empresas ou após o candidato arrumar um emprego. Eu não sei se vocês já viram esse modelo de curso, provavelmente já, que é tipo, a gente oferece um curso de front-end para você e você só tem que pagar quando você arrumar seu primeiro emprego, esse tipo de coisa. E como referências, a gente buscou principalmente esses eventos que buscam engajar candidatos a criar portfólio, tipo 100 dias de Python, 100 dias de Swift. E outra referência muito forte foram as categorias de base dos times de esporte, normalmente, não só futebol, que eles treinam crianças e adolescentes para poderem se tornar jogadores profissionais, que é justamente essa questão da capacitação de pessoas que não têm tanta experiência. Todos esses exemplos se encontram ali mais ou menos na parte de capacitação e divulgação pessoal, e são grandes pontos que a gente acha que a gente deve atacar no momento. A gente fez uma análise conjunta desses concorrentes e referências, e aí a gente construiu uma curva de valor para poder identificar um possível caminho a se seguir longe do que essas pessoas já fazem. Aqui do lado direito a gente tem algumas formas que esses concorrentes e referências usam para poder sustentar os modelos de negócio dele. Tipo, por exemplo, o LinkedIn tem pouco ou nenhum pré-requisito para participar, ou as plataformas de aprendizado que tem um processo de aprendizado dividido em partes pequenas e fáceis de mostrar valor, uma coisa modularizadazinha. Faltam 2 minutos. E a nossa ideia é, conforme a gente for avançando no processo, a gente ser capaz de identificar formas eficazes de atacar esses pontos onde os nossos concorrentes não são tão fortes. Então, a gente pode ver aí que cada um dos nossos concorrentes tem um ponto específico que é mais fraco do que os outros. A gente vai tentar encontrar uma solução melhor no meio disso tudo, para a gente poder se encaixar e se sobressair e conseguir achar uma solução mais na direção da inovação e da questão do Oceano Azul. Opa, desculpa, eu apertei o botão para botar o slide de novo. Essa foi a apresentação da gente. Alguém tem alguma dúvida? Professores, alunos? Você ainda tinha 1 minuto, tá? Só para você saber. Tá. Hanóia, Cristiano. Não, primeiro os seus colegas estudantes podem opinar, fazer questões. Alguém tem aí, gente? Ajudem aí. Inclusive, essa é uma área que tem a ver muito com vocês, né? Pelo menos com boa parte da turma aí. Uma das coisas que motivou muito a gente foi justamente isso, porque é algo que, mesmo a gente estando num lugar que é tipo privilegiado, que é o Sim, e tendo acesso a tantos projetos, a gente ainda esbarra muito nessa barreira de ter que ter experiência para entrar nas empresas e as empresas não estarem tão dispostas a contratar pessoas que não tenham essa experiência e formar elas. Foi uma coisa bem interessante. Eu tenho uma pergunta, tipo, primeiro, parabéns pela apresentação. Só curiosidade mesmo, se tipo, vocês chegaram a utilizar algum dos serviços que seus concorrentes usaram, que vocês mostraram dos concorrentes. Então, a gente não utilizou como um usuário utilizaria. Tipo, a gente não fez nenhum curso, por exemplo, na Gama Academy que a gente viu aqui, mas a gente com certeza pesquisou eles e viu qual era o modelo de negócio deles, como era a questão de precificação, como era que funcionavam esses pormenores aí, e a gente viu sim. Beleza, obrigado. Nada, Oi, obrigado pela pergunta. eu achei massa a apresentação de vocês e a pesquisa também. E por experiência própria, assim, na minha empresa, eles são bem nesse tipo que vocês falaram, tipo, eles só querem pessoas que já têm alguma experiência e tal. Não tem muita vaga para júnior. E, tipo, eu entrei como júnior e foi, tipo, uma das pouquíssimas pessoas que eles contrataram. E eles contratam muito mais por indicação também, assim. Tipo, eu entrei por indicação de outra pessoa. E aí é muito mais fácil eles contratarem pessoas por indicação do que eles mesmos irem catando nessas plataformas que vocês falaram. Uhum.
Bom feedback. Foi um ótimo feedback. Excelente, excelente. Mais alguém, gente? Da sua experiência própria, por exemplo, como... Desculpa, eu não peguei o nome de quem falou agorinha. Natália Negócio. Soares. Natália, como uma experiência dessa que Natália mencionou aí, que pode ser muito rica como feedback para o grupo, tá? Se não tiverem mais nada. Eu sou do próprio grupo, mas eu queria adicionar que na minha equipe, no Projeto em geral, eu sou o único júnior e tem pouquíssimos júniores também em outras áreas do meu time de engenharia. Então, só corroborando o que aparece aí. Legal. Inclusive, isso é uma observação que é tipo, é um processo que é mais difícil da gente trabalhar em cima, porque muitas vezes é complicado você tirar qual é a sua visão pessoal, já que você seria tecnicamente um usuário do que a gente vai fazer, pelo menos nesse primeiro momento, e enxergar o todo da realidade tipo, do mercado de tecnologia em geral. Isso é uma coisa, um exercício interessante. Bom, legal. Antes que Cristiano, eu sei que Cristiano fez um monte de anotações aí, vou convidar para começar, mas tirar uma curiosidade aqui, fazer uma entrevista com vocês. Vocês, como júnior, as pessoas que disseram que estão em posições de trabalho e que posicionadas como júnior ou trainee ou entrante inicial, seja lá como você queira chamar, como é que vocês avaliam a contribuição de vocês para a produtividade, né? Para o que seja lá vocês estejam participando? Vocês acham que é importante, é tangencial, é uma oportunidade, mas vocês realmente não conseguem fazer muita coisa? Como é que vocês avaliam? Rapidamente, só queria ter uma ideia de como vocês se sentem. No Se meu alguém ponto puder. de vista, eu acho que eu contribuo bastante, porque, tipo, meu time, ele é bem pequeno, são 3 pessoas contando comigo. Então, tipo, tem muito trabalho para fazer e pouca gente, né? Aí eu acho que eu acabo contribuindo tanto quanto uma pessoa que é mais plenium e tal, assim, no meu time. Agora, mesmo sem ter tanto conhecimento, assim, né? E como tem a pessoa sênior, que é o gerente do time, ele acaba, tipo, ensinando muito pra gente e tal, e a gente vai aprendendo e fazendo as coisas também. Legal. Mais alguém? Obrigado, Natália. Da minha experiência, eu acho que contribui. Eu trabalhei como estagiário lá no César e, tipo assim, eu acho que depois que as pessoas começaram a inserir a gente, porque, tipo, no começo você entra e era uma coisa muito nova para mim, questão de projeto, eu não entendia muito bem como é que funcionava, porque eu nunca tinha trabalhado no mercado de fato, só que tinha outra pessoa que era recém-contratada, que também era estagiário, sei lá, uns 2 meses antes, e aí foi muito bom ter essa pessoa na equipe, porque essa pessoa chegou perto de mim assim, ela já sabia o que eu ia ter de dúvida e me ajudou bastante a me inserir para eu conseguir ter uma boa produtividade dentro do projeto. Então, tipo, foi uma experiência muito positiva nesse sentido. Excelentes feedbacks. Ok. Cristiano. Massa. Não, gente, parabéns, assim, muito boa a temática. Indo pelo final, assim, essa coisa de vocês serem potenciais usuários, assim, isso não é ruim, não, pelo contrário, isso é muito bom. O negócio é só vocês terem a preocupação de separar, usar o que você quer, o que você acha, como hipótese e validar com outras pessoas para ver se os outros estão tendo o mesmo, pessoas de fora da equipe estão tendo a mesma necessidade e percepção de vocês, tá? Eu achei muito bacana, assim, alguns comentários só, tá? Um é que o que vocês colocaram como problema, vai lá no slide de problema, ele me parece que é mais um desejo. Deixa eu voltar. O desejo das empresas é contratar esses profissionais. Eu sinto falta ainda, eu acho que é do próximo slide, não sei. Deixa eu... Esse daqui. Esse? Então, isso é um desejo. Eles querem encontrar profissionais qualificados. Mas eu ainda sinto falta, uma coisa que vocês podem explorar mais por que é que eles não conseguem encontrar? É porque o mercado está muito aquecido? É porque não se forma na velocidade suficiente? Então, assim, eu ainda estou sentindo falta de vocês deixarem mais claros os problemas que fazem com que eles não consigam atender esse desejo de pegar uma pessoa já experiente. Certo. Tá? Não sei se está claro para vocês. Alternativamente,
Ou, alternativamente, já que a gente está tratando aqui dessa primeira contratação, os empregadores não têm confiança que pessoas muito jovens ou inexperientes possam rapidamente se conectarem com o trabalho e com as entregas necessárias? É outra pergunta que vocês podem se fazer dentro dessa linha aí argumentativa de Cristiano. E aí outra coisa que eu acho que ainda pode melhorar a coerência da apresentação de vocês, porque assim, vocês começaram dizendo dessa dificuldade. E quando vocês foram falar dos concorrentes, vocês foram muito na linha de educação, de formação. E eu ainda não vi a conexão muito forte entre essas duas coisas. Entre as empresas e essa questão de educação? Porque eu entendi a narrativa de vocês, que, olha, as empresas têm dificuldade de preencher seus quadros. Aí, de repente, vocês foram para os concorrentes, todos eles têm a ver com qualificar a pessoa e não encontrar a pessoa. Está entendendo a diferença? Você começa uma narrativa como se fosse a questão é eu encontrar, para quando você vai analisar a concorrente, eu tenho que qualificar. Entendi. Precisa só detalhar mais isso daí. Que assim, se vocês forem nessa linha, é importante vocês mostrarem quais são os problemas de qualificação. Está entendendo? Tô entendendo, sim. Porque senão ainda está faltando uma conexão entre essas duas coisas. Porque Certo. você poderia ir na linha de... Os meus concorrentes são quem consegue encontrar, por exemplo, a gente que está contratando home office, aí está trazendo gente de outros países. Eu não vou formar. Eu vou continuar focando em encontrar. Entendeu? Entendi. Eu não estou dizendo que um é melhor do que a outra. Eu só estou dizendo que não está ainda... Encaixadinho, né? Exatamente. Ainda não está Pessoal, a gente só tem mais 3 minutos, tá? Beleza? Então, eu vou deixar aí para os outros colegas comentarem. Mais algum professor, gente? Eu queria fazer... Eu não identifiquei, de fato, um problema para ser tratado. O que vocês estão tratando é um fato. Isso existe um fato que as empresas não estão contratando. Mas será que vocês não se perguntam... O setor formador não está formando as competências e habilidades necessárias para o mercado? Isso é uma pergunta. A outra é o seguinte, será que não há salário pago na medida do necessário? Ou seja, porque eu já perguntei a alguns dos meus alunos aí no SIM, por que existe esse ato aí. E muitos disseram que o pessoal paga muito mal aqui no Porto Digital, ou aqui no Nordeste, por isso que muitos profissionais migram. Então, tem uma questão aí que eu ainda não estou percebendo que vocês entenderam como um problema, e aí a gente fica assim, sem saber se vocês, de fato, estão detectando uma questão para ser problematizada. Entendi. Sobre essa questão, eu não sei se tem tempo de responder ou se algum professor quer falar mais alguma coisa. Então, algum Pode professor quer falar mais responder, algum Zé. comentário? Pode responder. Só a questão que o Cristiano tinha falado, na primeira quest, que foi quando a gente ainda tinha formado os grupos, a gente deu esse dado, eu não resgatei ele agora, mas tipo assim, a gente tem hoje um déficit no Brasil de tipo, em média, eu acho que é 20 mil profissionais. Se todo 14 mil, mundo José. que se forma fosse empregado, a gente ainda ia ter um déficit de profissional. Quanto é mesmo, Tiago? 14 mil por ano. Pronto, é isso aí. Mas veja que se você coloca a coisa dessa forma, como Zé Carlos colocou, então não tem como resolver. Se você disser, se todo mundo que formar for qualificado, não vai resolver o que é o problema, tá entendendo? Então, mesmo assim, isso é um fato. Mas quais são os problemas efetivos que as empresas vão ter que resolver para você trazer uma solução inovadora para ela? E aí, assim, pessoal, se dividam, né, para trazer essas informações aí. Talvez, Zé Carlos, talvez uma dica em grupo, né? Talvez uma dica para isso que Cristiano e o professor Zé Carlos estão mencionando é que você pega esse slide aí, por exemplo, e você põe que 79% dos recrutadores possuem dificuldade em encontrar profissionais qualificados.
você tem que mergulhar qual é a natureza dessas dificuldades aí, tá? Quais são as dificuldades? Vocês entrevistaram recrutadores? Porra, pare. Quais são vocês entrevistaram recrutadores? Ou isso é uma coisa genérica? Aí tem candidatos que não possuem inglês fluente, por exemplo. Então, é isso que vocês vão atacar? Vocês vão ensinar inglês para os candidatos para reduzir a dificuldade de contratação dos recrutadores? Então, você tem que tomar posições, definições, detalhar o que são essas dificuldades. Essas aí são gerais do mercado, mas você pode ir atrás desses recrutadores para, cirurgicamente, selecionar uma que vocês consideram, dado toda a pesquisa que vocês fizeram, esse é o problema que a gente vai atacar. Certo? E aí você começa a encontrar os concorrentes e as referências mais apropriadas para esse negócio. Certo. E aí, só um último comentário, que me parece que os depoimentos que vocês deram foram não de quem recruta, mas de quem é contratado. Não teve... Os dados de recrutadores estão aqui, mas não são deles, pelo que eu estou entendendo. É uma pesquisa de mercado. Tá? E aí, pessoal, veja, se vocês já estão estagiando, uma sugestão conversa com o recrutador das empresas que vocês estão trabalhando, tá entendendo? Usa o network de vocês, né, para isso. E se precisarem, Cristiano mesmo tem acesso a Aldens, que é uma grande recrutadora. Tu não tem, Cristiano? Só que ela não trabalha com TI, se eu não me engano. Não trabalha também. Bom, enfim. Vão atrás, gente. Infelizmente, o nosso tempo acabou aqui. Mas parabéns. Obrigado. Muito bom. Está num excelente caminho, viu? Parabéns, Obrigado gente. pelos feedbacks aí, os professores e os quantas alunos pessoas também. da equipe estão aí hoje? Isso. Vamos ver aí. Tem que perguntar para o pessoal aí como é que eles estão. Pois Deixa eu ver pergunte aqui no chat. Eu vou passar a gente lista vai aqui. Vou passar a lista aqui. A gente vai passar para o outro e daqui a pouco você responde no próprio chat. Tá bom. Segundo grupo, por favor. Quem quer? Bom dia. Na ordem que a galera for falando, tirando o empopar, Na ordem que quiser. Na ordem que você... O que botar primeiro a apresentação, vai apresentar. Peraí, Eu ainda tinha pedido para apresentar. Tiraram a minha Então, apresentação já, não foi? Dale. A filosofia Então, FIFO, first in, first out. A gente é do grupo de saúde 2. A gente fala sobre o grupo depois, né? Isso. Aqui a gente queria ver a apresentação. Agora o Ok, pitch, eu vou vamos lá. começar a contar o tempo, tá? Cadê a apresentação? Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, a gente é do grupo Saúde 2, vamos apresentar Pode começar. A Quest 3. A gente vai abordar, aqui são os alunos participantes do grupo do momento. Aí a gente vai começar falando do público-alvo. A gente fez uma série de entrevistas e, baseado nessas entrevistas, a gente gerou essas 3 pessoas. O Isaac é um educador físico e ele dá aula tanto ao ar livre quanto em academia, e agora nessa pandemia ele tem procurado investir em programas de consultoria online, onde ele dá aula online aos seus alunos. Ele citou como os principais problemas para a desmotivação dos alunos de praticar atividade em casa, a falta de equipamentos para a prática de exercício, o espaço físico limitado, falta de disciplina e de motivação, a falta de acompanhamento de um profissional especializado, patologias físicas, questões emocionais como depressão e autoestima. No caso da patologia física, por exemplo, deficiências físicas. Ele citou que usa ferramentas para consultoria online para administrar os seus alunos, onde ele consegue passar avaliações e escalar treinos para os alunos. Nós temos também a Gabriela, que é uma estudante de serviço social, e ela, antes da pandemia, praticava bastante exercício e, por conta da pandemia, se encontra desmotivada e hoje não pratica tanto exercício. Pode ser considerada uma pessoa sedentária nesse momento. Temos também o João Sena, que é um estudante de Direito, e ele também
nesse cenário de pandemia, se encontra desmotivado. Ele cita que gosta de praticar esporte, que vê o esporte como um fator motivador para a prática de exercícios. E ele citou que usou já um aplicativo de exercício físico para fazer em casa. Citou que ele gosta do aplicativo que ele utilizava, que conseguia fazer uma série de exercícios personalizados, baseado no condicionamento físico dele e na proposta que ele queria. E nós vamos agora para o problema em si, que é o baixo índice de adesão à prática de exercícios em casa. Aqui a gente utilizou a árvore de problema, como foi recomendado por um dos professores na questão anterior, e aqui a gente pode citar algumas coisas que a gente conseguiu baseado nas nossas entrevistas. As patologias podem ser físicas e psicológicas, nas físicas, em a deficiência física e lesões agudas, psicológicas, depressão e ansiedade. Existe a falta de motivação, onde tem a falta de disciplina gerada por treinamentos isolados ou sem acompanhamento de um profissional. A insegurança para realizar atividades sem acompanhamento profissional, que pode causar o risco de lesões por prática incorreta. O espaço físico inadequado, como já foi citado, quando você tem um espaço físico pequeno ou limitado, e a falta de equipamentos também entra nesse aspecto, onde para você ter equipamentos especializados custa caro e nem todo mundo pode ter. Os fatores socioeconômicos, que tem como principal fator a falta de renda e, consequentemente, a dificuldade de acesso à internet. Agora, a gente vem para análise de concorrentes. A gente analisou 3 concorrentes, o BTFit, que é um aplicativo, tem o BTFit, o CloudGym e o 7 Minutes Orkut Challenge. O BTFit, ele entrega como valor praticidade e versatilidade. O aplicativo oferece algumas opções de treinos de acordo com as informações, algumas poucas informações que o usuário fornece, e ele gera uma série de treinamentos para o usuário. É um aplicativo de fácil utilização, ele oferece opções claras e de maneira objetiva, e a praticidade dele está justamente quando ele consegue fornecer ao usuário essa série de exercícios para que o usuário faça sem precisar estar buscando um personal ou alguma coisa do tipo. Também tem a opção de você acessar um personal em particular através do aplicativo. Temos o CloudGym, que ele entrega praticidade, segurança, acuracidade e agilidade. O CloudGym, ele é uma plataforma de gerenciamento de academias. Ele tem como principal valor entregar uma plataforma onde o profissional possa gerenciar os seus alunos, e nele os alunos têm acesso a aulas através de lives. Ele tem uma feature muito importante, que é o reconhecimento facial, para poder autenticar os alunos, e funciona bem como nas academias, onde o aluno precisa se identificar. Então, isso traz segurança para o sistema, para essa plataforma. E temos o 7 Minute Workout Challenge, que traz praticidade e usabilidade. A proposta desse aplicativo já está explícita no nome. São pequenos desafios de 7 minutos com alta intensidade, e a proposta dele é fazer com que o sedentário consiga praticar exercícios em curtos períodos de tempo, sem demandar muito tempo para aquele usuário, e tentar usar esse fator como motivação. A ferramenta tem um design simples, e isso demonstra preocupação com a usabilidade. Então, essa ferramenta é bem fácil de utilizar, e tem algumas features que podem ser utilizadas para avaliação do nosso problema. E agora a Simone vai apresentar. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Um
Um minuto, Eita, tá? meu Deus. Passa, por favor. Entrando agora nas referências, a gente analisou algumas plataformas e trouxe aqui 4 referências. A primeira, que é a Twitch, que é um serviço de streaming de vídeo ao vivo. A plataforma atualmente conta com uma grande diversidade de conteúdo e nesse contexto de pandemia surgiram bastante streamers fazendo live de trabalho ou de exercícios para estimular as pessoas a fazerem alguma atividade, o que pode ser visto também como uma companhia para essas pessoas que estavam sozinhas em casa, sendo a interatividade em tempo real de grande importância para gerar esse estímulo nas pessoas. Aqui também trouxemos o iTalk, que é uma plataforma de ensino de idiomas online, que, através de um aplicativo e um site, conecta alunos e professores nativos do idioma de estudo. Como é uma plataforma online, pode ser acessada de qualquer lugar, sendo mais prático para evitar o deslocamento, como também permite contato direto com diversos especialistas no que se pretende estudar. Contextualizando com o nosso problema, um dos motivos que estava lá na árvore foi a insegurança de realizar alguma atividade física sem o acompanhamento profissional. E foi por isso que pensamos no iTalk, fazendo um paralelo de um professor de idioma com um educador físico. Já o Candy Crush e o TikTok, a gente pensou mais como plataformas de incentivo, já que o Candy Crush tem todo um sistema que integra a sua rede social e você vê o progresso dos seus amigos e meio que gera uma competitividade, talvez fosse um estímulo, e o TikTok como uma inspiração, por ser uma ferramenta mais dinâmica, ser uma rede social assim, fácil de editar, pode... qualquer pessoa assim, pode utilizar e pode servir de inspiração para outras pessoas. Pode passar, por favor. Esses foram os valores que a gente achou que que tem a ver com a nossa problemática, e a gente colocou aqui, e pode passar. Eu dei uma corrida por causa do tempo, mas qualquer coisa que tenha ficado muito pesado, podem falar que a gente explica melhor. E obrigada. Legal, parabéns. Muito bom. Os colegas estudantes, comentários. Você faz exercício em casa? Alguém faz aí? Ou está todo mundo sedentário? Adicionando nos comentários aqui, eu fiquei bem interessado na proposta de vocês, porque eu comecei a fazer exercício em casa recentemente. E, tipo assim, muito do que vocês mostraram na pesquisa, realmente, eu posso ver que foi a minha experiência pessoal, assim, de você não querer fazer algumas coisas por não ter um profissional adequado, não ter ninguém para lhe instruir, aí você fica com medo de dar um jeito, sei lá, a coluna, alguma coisa assim. E aí você tende a ir para exercícios mais simples, que às vezes não são tão recompensadores, que você não sente tanto, que não é tão bom, porque você tá com medo de fazer uma coisa, de repente, mais complexa. Ótimo. Vá se quebrar, hein? Mais alguém, gente? Professores, no YouTube eu venho acompanhando que a cena fitness está aumentando cada vez mais e vários influenciadores, tipo Renato Cariani, já são grandes e estão movimentando muito esse mercado de melhoramento, pensar na saúde, na cultura fit, na cultura. Eu mesmo, vendo o vídeo deles, me interessei nisso. E eles mesmo eles influenciam mais para ir para academia, mas também faz uma coisa parecida com isso, só que eles dão as diretrizes de como vai ser o treino da pessoa, mas focado na academia. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso, só treino em casa, ou Qualquer levar isso. contribuição agora é válida. O Daniel também está mencionando aí que a questão da motivação no chat, né? A questão da motivação poderia eventualmente ser tratada com gamificação. Essa é uma sugestão aí de Daniel. Mais alguma contribuição, gente? Ou dúvida? Pergunta para o grupo? Vocês não estão só conversando com a gente, não, tá? Simone, Zé, esqueci o nome do rapaz que apresentou, desculpa. Eu sou um... Ives. Façam questões para eles. Ajuda bastante o grupo quando vocês fazem perguntas. E tem sido bom hoje, viu? Foram todas as sugestões e perguntas até agora dos estudos foram muito boas.
Ives, seu WhatsApp está aparecendo aí para a gente. Não, Desculpe, não, desculpe. ah, porque eu me preocupo, né, com... Tudo bem. Eu achei que ele compartilhava só a janela. Não. Pronto, gente. Pronto, então agora os professores, temos 8 minutos para os nossos comentários. Quem gostaria de começar? Enquanto isso, vão organizando aí quantas pessoas vocês são e quantos estão presentes, e daqui a pouco a gente pede esse número do grupo anterior também, tá? Tenham, por favor, essa informação já pronta para nos dizer. Gente, massa, vocês pegaram uma temática muito boa, uma temática que é bem importante, né, e que ficou exacerbada, assim, mais importante na pandemia, né? O que é que eu posso dar de feedback para vocês, assim? Ainda vocês precisam de um foco. Veja que o comentário que o colega fez, que foi assim, olha, eu tenho medo de fazer algo errado. Veja que ele foi bem focado, né? Veja que a árvore de problema de vocês, por exemplo, tem, olha, falta de equipamento, tal, que tem muita coisa ali, desde problemas de falta sei lá, de condições físicas. Então, assim, vocês precisam deixar claro qual é a causa principal que vocês vão estar atacando. Tá? Então, para mim, a mesma coisa da equipe anterior. Vocês têm pessoas que têm um desejo de praticar o exercício físico, mas vocês colocaram, assim, desmotivação, acho que como um guarda-chuva muito amplo. Vocês precisam encontrar um foco que vocês vão querer atacar, ou algo que pegue vários desses. Tá entendendo? Então, assim, ainda não está tão claro para mim, né? Qual é o problema efetivo que vocês estão atacando, mas vocês estão no excelente caminho. Tá? Na Outra verdade, coisa, né, assim, mais o Cristiano? feedback... Na verdade, talvez seja pegar aquela árvore de problemas e escolher uma caixinha. Isso. Ou, claramente, escolher, vocês E mapearam bem aprofundar. aquilo ali, mas, assim, tá muito amplo. Inclusive, assim, a gente espera, pessoal, e aí vale para todo mundo, é melhor vocês pegarem a melhor solução que cuida, por exemplo, de, olha, eu vou fazer para quem tem medo de fazer algo errado, do que tentar pegar como os concorrentes um negócio que faz genérico, que é para todo mundo, tá entendendo? Vocês podem ser o melhor do mundo para isso, depois vocês expandem, tá? E uma dica também de apresentação, certo? Vocês falaram, teve muitos momentos que você estava apresentando sem trazer dados, ficou lá a coisa da persona, e você falando um monte de informação, mas não tinha fonte, não tinha dados que dessem consistência para aquilo ali. Então, tragam mais isso para vocês emergirem a fundo, né? E a outra coisa que para mim não ficou claro, quando vocês dizem assim, olha, nós fomos ver os concorrentes, mas quem é o usuário ou o cliente que vocês estão pensando? Porque vocês disseram assim, olha, baixa adesão é um problema de quem? É um problema do professor, sei lá, do educador físico lá, ou vocês estão lidando diretamente com a pessoa que vai fazer exercício? Porque se for a pessoa que vai fazer exercício, baixo índice de adesão não é um problema para ela. Então, isso também, para mim, não está claro. Vocês estão pensando em quem como cliente e usuário? É quem vai dar uma aula? É uma academia? Ou é a pessoa que quer fazer de forma autônoma? Tá? Então, isso para mim não ficou tão claro, não. Mas vocês estão no bom caminho. Deixa eu adicionar aqui. Diga, Zé. Não, porque, da mesma forma como o anterior, vocês detectaram um fato. O que a gente busca incentivar em vocês é detectarem um problema que seja tratável. E aí, por que vocês selecionaram saúde física? Será que saúde mental também não é uma questão relevante? E se vocês tratam de questão de saúde em casa, o mercado já resolveu nos condomínios. Aqui no meu prédio tem uma academia que foi criada pelos condôminos, porque nessa crise ninguém queria ir para a academia, então ficou uma questão local, física, no próprio prédio. Então, tem várias dimensões, como o Cristiano colocou aí, a serem atacadas,
E a partir de uma escolhida por vocês, vocês vão vendo o universo envolvido. Então, fica aqui minha observação. Se eu puder complementar rapidinho. Jordano. Não, bem rapidamente, assim, eu acho que se vocês focam a atividade física em casa, uma coisa que é muito importante ver é que, na verdade, vocês estão fazendo uma relação direta entre o profissional e a pessoa que está fazendo o exercício, né? O contratante ali. A academia, ela sempre foi uma instituição onde agrega, você se matricula na academia e lá você tem profissionais. Hoje em dia, você tem uma relação direta. E isso é uma mudança muito significativa que eu não vi vocês trazerem. E tem mudanças relevantes no modelo de negócio desse tipo de atuação, como de Gympass, por exemplo. Tem coisas assim que são as modificações que houve no mercado, no comportamento do mercado, que eu acho que vale a pena vocês incluírem no discurso. Eu queria falar rapidinho. Alguém vai falar agora? Não, você. Uma coisa que eu não sei nem se vocês concordam também, é que vocês falaram as personas, vocês colocaram que as pessoas estão sedentárias por conta da pandemia. E eu acho que vocês têm que analisar quem quer fazer exercício em casa, esse público mesmo fora da pandemia. Claro que agora foi, como o Cris falou, né, foi aumentado, mas depois da pandemia, se essas pessoas vão querer continuar fazendo em casa, o público que quer fazer exercício em casa, que gosta, então direcionar um pouco mais para eles também. Uma coisa que eu fiquei curiosa é que vocês falaram que eles usam soluções e que tem várias soluções. E tem outras que vocês não citaram. Por exemplo, tem Nike Training, tem MFit. Eu posso até listar alguns para vocês. Por que as pessoas não usam essas soluções? Existem já várias soluções. Por que elas não usam? Quais são as lacunas delas? Então tem que investigar pessoas que usam, que tentaram, acho que tentaram fazer e não conseguiram. Por que elas não conseguiram, né? Então acho que tem essas lacunas para vocês investigarem. Tipo, gamificação também, vários aplicativos tem o Apple Watch, tem a gamificação, tem a competição, tem os círculos lá do relógio para completar, botaram aí no chat também o Runkeeper, o Strava, tem desafios para fazer com os amigos. Então, investigar essas ferramentas também para ver por que as pessoas, por que elas não estão sendo suficientes ou não. Ou estão, né? Acho que é isso. Vê que vocês estão entrando numa seara que já tem um monte de solução aí, por um lado, e, por outro lado, o sedentarismo continua e pessoas que reclamam que gostariam de fazer exercício do outro. Então, assim, tem oportunidade, mas vocês têm que se tornar especialistas nisso, assim. Não é uma área que tem pouca coisa. Tá entendendo? Massa. Obrigado pelo feedback de todo mundo. Eu tenho escutado com atenção aqui para levar em consideração nas próximas quests. A gente fez uma pesquisa mais profunda, tinha mais coisas para citar, mas por conta do curto tempo, eu acho que a gente acabou não separando, assim, definindo a apresentação de uma forma tão inteligente. Então, assim, vou levar tudo em consideração para a gente conseguir trazer mais respostas e tocar nesses pontos que vocês falaram. Só ligando uma coisa com o que Zé falou e com isso de pandemia, eu conheço gente que é ao contrário, que antes fazia exercício em casa, regularmente, com esses aplicativos, e agora na pandemia não faz. Então, o contrário, por isso tem que investigar mais as pessoas que fazem, as pessoas que não fazem, o porquê. Que elas usam, que elas não usam, que elas fazem. Excelente. Okay. Mais alguma observação? Agora, gente, o nosso tempo já acabou para esse grupo, mas aí a gente queria a informação do grupo anterior, de quantos são e quantos estão aqui, desse também. Você já tem isso? Aqui participando da aula, né? Isso. Vou só conferir aqui e já trago a resposta. Tá, e o grupo anterior, por favor? Foi agente de processo seletivo? Isso. Eram 8 pessoas.
vocês são 8 e quantos tem aqui? Não, aqui nós temos 8 pessoas. E quantos são? Eu acho que a gente é 14 hoje. Pegasse aí, Cristiano. Peguei. 14 de 8, né? Massa. Ok, gente, parabéns, obrigado. E vamos para o seguinte, por favor. Será que a gente pode ir agora? É o grupo de saúde, aí já pegamos aqui no embalo, e visto Continua o WhatsApp. O WhatsApp está aberto de novo. Rapaz, não bota seu WhatsApp. Porra. Rapaz, eu esqueci que eu tinha compartilhado. Ok, deixa eu ver se eu compartilho aqui. Não posso iniciar quando você estiver compartilhando. Bora. Sim. Vamos lá. Foi mal. Gabriela, eu preciso ativar. Só um segundo. Oh, boy. Perazzo, tu consegue compartilhar a tela aqui? Porque eu preciso reiniciar o Zoom para ter permissão. Consigo sim. Espera só um pouquinho. De buenas. E aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que estão nessa linda manhã de segunda-feira? Tá tudo bem. Mas já parece uma sexta. Eu já queria sextar. Eu também, Luciano, mas eu queria que já tivesse passado uns 20 dias da vacina. Só isso. Eu só não estou bebendo porque ainda são 10 horas. Isso não é desculpa. Não, pelo amor de Deus. Eu já estou botando já a apresentação, só resolvendo umas broncas na apresentação. Duas broncas? Porra. Eu posso reiniciar aqui e ser de boa. É só que está demorando aqui para carregar mesmo. Beleza, então. Luciano só não está mais bebendo nessa hora porque não tem mais a geladeirinha patrocinada, né? Home office, vai saber. Na minha época de faculdade, Luciano, beber nessa hora era quase que um clássico, viu? Principalmente que a gente... Não fale isso para os estudantes, rapaz. Estou falando de épocas mais selvagens, né? Não de hoje. Está todo mundo vendo? Está todo mundo vendo. Vou começar o tempo, hein? Comece, Go. A gente vai correr. Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, sou Lucas Ambrosio. Para quem me conhece, eu também sou Lucas Ambrosio. Hoje eu estou aqui representando o grupo de saúde, exercícios em casa, o número 1. Então, relembrando nossos últimos passos, passa aí, Perazzo. A gente partiu do contexto de home office, passa de novo, em que vivemos atualmente e que a maioria das empresas pretendem continuar na pós-pandemia. E nele, a gente observou uma dificuldade imensa em manter uma rotina de exercícios. E para entender melhor essa dificuldade, a gente entrevistou 18 pessoas maravilhosas. Pode passar? Incluindo fisioterapeutas, treinadores, atletas, pessoas que desejam se manter em forma. E a gente mapeou o que estava sendo utilizado, o que não estava sendo utilizado, com destaque talvez até para o uso do Meet e WhatsApp, que é um gambiarras, ao invés de apps mais delicados aos exercícios, que foi extremamente surpreendente. E aí, da parte disso, a gente definiu os problemas chaves, passa aí as oportunidades, as necessidades encontradas, que, sim, a gente não apresentaram uma solução não gambiarra amplamente adotada. E, após discutir, a gente decidiu focar em dois dos problemas, o acompanhamento e o monitoramento. Para cumprir a obrigação de ter um estado bonito, nós vamos referir a eles como, passei para azul, mais um, como a dificuldade de avaliação da execução dos movimentos, ou seja, saber se um exercício está sendo executado corretamente e, caso não esteja, corrigi-lo. E 2, a dificuldade de acompanhar o progresso ao decorrer dos treinos ou consultas. Passei mais uma vez. A gente já passou pela jornada dos usuários na semana passada, mas queria só dar um highlight aqui para os momentos onde essas situações se encontram, que no primeiro caso, nossa fisioterapeuta, a gente tem recebimento do progresso às 1 da tarde, que faz parte do acompanhamento, enquanto a avaliação do movimento se faz presente nos pacientes online das 8h30, no atendimento emergencial e no atendimento por videochamada das 9h30. E no nosso atleta, a gente também tem os pontos de monitoramento, que pode ser visto na gravação e envio dos seus exercícios às 10 da manhã, no seu treinamento online às 7h30, e, para acompanhamento do progresso, tem a foto que ele tira no espelho às 9 da noite. Isso tudo para reforçar que são problemas presentes e recorrentes no dia a dia, tanto dos profissionais quanto dos alunos, pacientes, atletas. E, agora que temos o problema definido, seguimos para investigar a concorrência.
Na nossa pesquisa, a gente conseguiu xeretar a vida de um total de 12 concorrentes, que foram separados de acordo com o seu foco, podendo ser voltados à fisioterapia ou à prática de exercícios. Dentre os que tem de fisioterapia, a gente decidiu dar destaque para 4: Kaya Health, Sword Health, PhysiCrack e FastApp. O FastApp sendo um dos menores, focado mais em ferramentas para análise de movimento através de avaliações, enquanto o PhysiCrack não tem ferramentas adequadas para análise de movimento. Ele é mais focado no acompanhamento do progresso e conquistou uma grande base forte de usuários com isso. Já o Kaya Health e o Sword Health preencheram todos os campos que a gente determinou como importantes, mas eles têm modelos de negócio que os deixam menos acessíveis, sendo programas voltados mais a empresas e planos de saúde, e, assim, ainda assim eles conseguem prover insights valiosos para a resolução desses problemas. E isso nos leva a analisar mais a fundo as ferramentas de um deles. A gente escolheu o Sword Health. A primeira coisa é sobre o feedback que ela tem sobre a execução dos movimentos. Ela utiliza vários sensores em seus equipamentos para detectar os movimentos, as posições dos braços e conseguir prover o feedback a partir do aplicativo. Isso cumpre para a gente o valor desejado de monitoramento de exercícios. Ali também é outra coisa que, a partir dos sensores, eles também conseguem coletar e prover as métricas de sessão para auxiliar o acompanhamento dos profissionais, que cumpre também o segundo valor desejado de acompanhamento do progresso. Além disso, ele tem artigos personalizados para o tratamento de diversas dores musculoesqueléticas, seja no pescoço, ombro, joelho, costa, que possibilita atendimentos e treinos mais possibilizados, além de diminuir a ansiedade que qualquer pessoa possa ter ao sentir essas dores. E, por final, eles suportam atendimento on demand, o que é simplesmente massa. Mas já deu de falar bem da concorrência, então vamos falar um pouquinho das limitações. Como, por exemplo, a necessidade de equipamentos externos, que carregam sensores para análise do próprio movimento. Além disso, ela não é tão acessível justamente por seu foco ser em empresas em planos maiores, o que também implica numa dificuldade de seu fisioterapeuta atual se integrar com as ferramentas para melhorar o seu tratamento atual. Passando para a parte de concorrentes vindos de exercício, nós destacamos outros 4: Nike Training, MeFit, MapMyFitness e FitTonic. A maioria é voltada para a ideia de listar os exercícios e acompanhar progresso, mas não é tão boa na análise do exercício em si. E os que têm ferramentas voltadas para os monitoramentos de exercício têm alguns pontos negativos, tal como a ausência de uma fase forte de usuário na maioria dos casos, e o FitTonic em específico que a gente destacou está apenas em sua versão demo. O que nos leva a escolher um desses 4 para nós analisarmos mais a fundo. E nesse daí a gente escolheu o MeFit. Pode passar aí. O MeFit é... Opa, volta mais um. O MeFit é um aplicativo utilizado geralmente em conjunto com outros gadgets, geralmente é a Mi Band, e ela consegue registrar o progresso dos usuários no aplicativo, provendo o valor de acompanhamento desejado. Caso passe aí. Boa. E sim, e ela consegue botar as tabelas, falando quanto você dormiu, seu peso atual, etc. Passa mais uma. Ela também consegue monitorar o usuário enquanto ele se exercita. Então, ele coleta os dados do seu corpo enquanto você pratica os exercícios. Não é exatamente o valor que a gente desejava, mas ainda assim é super útil e super desejado. Além disso, ele também não há uma integração com a assistência profissional. Os dados são voltados para a consulta do próprio usuário, o que pode ser extremamente frustrante se você for iniciante e não sabe como interpretar os dados em si. Você teria que tirar foto, mandar pelo WhatsApp. Isso aí simplesmente é inconveniente. Oxe, foi mal. Falei ponto errado. Além disso, ela é multimodal. Ela representa ferramentas que podem ser usadas para natação, corridas, ciclismo. E, como exemplo aí, o mapa da corrida e o cálculo do pacing, que indica quanto tempo demora para percorrer uma dada distância. Beleza? Agora sim a gente passa e fala das limitações. A primeira coisa é que ela é dependente dos gadgets. A primeira tela do aplicativo é a de seleção. Enquanto não houver o pareamento do dispositivo, não se tem acesso a mais nada do app. Depois disso, o seu acompanhamento é restrito como o usuário está enquanto ele se exercita. Ele vai contar para você as calorias que você queimou, vai contar para você a frequência de batimentos cardíacos, até mesmo o volume de oxigênio consumido. Mas não se você está executando os exercícios corretamente, que era o valor inicialmente desejado. E sem isso, pode ser até a causa de dores musculoesqueléticas. Lucas. Beleza, vamos correr. E, além disso, não há integração com a assistência profissional. Os dados são voltados para a consulta do próprio usuário, que pode ser frustrante caso você seja iniciante e não saiba como interpretar os dados.
Vamos lá, corre. Por fim, selecionamos 2 inspirações que tiveram soluções inovadoras para algumas das limitações citadas. A primeira é o Wearable X, que é um app voltado para iniciantes no yoga. Ele funciona em conjunto com os legs produzidos pela empresa, que embute sensores na própria roupa, de forma a evitar os equipamentos externos, como vistos nos casos da Sword Health. E isso aí simplesmente é muito bom, porque começa a evitar que você tenha vários penduricalhos, equipamentos pendurados em você quando você está fazendo exercícios. Esses mesmos sensores também já ajudam no feedback, vibrando quando determinada parte do corpo fica na posição incorreta, o que é um jeito bem criativo de atingir o valor do monitoramento dos exercícios. Além dela, a gente também apreciou bastante a Vedius, uma plataforma brasileira voltada para o acompanhamento de fisioterapeutas. Ela deixa você organizar os protocolos de cada paciente de forma nativa na plataforma, tem série de exercícios já gravados, eu preciso também da descrição de cada um deles, e você pode utilizar para personalizar a série de cada um dos pacientes, determinando desde a frequência até o número de séries e repetições. E, no final, os pacientes também podem marcar os exercícios como concluído, provendo o valor de acompanhamento desejado e mantendo o protocolo dele atualizado. E tempo. É isso aí. Espero que vocês tenham apreciado a apresentação. Esse aqui é meu grupo. Em nome deles, obrigado. Dúvidas? Muito bem. Parabéns. Os colegas de Lucas aí, seu time, por favor, comentários, sugestões, dúvidas. Acho que é isso, então. Valeu, gente. Cristiano, vamos lá. Você normalmente comenta mais? Vamos, comenta aí, fala comigo. Calma, homem. Não, é legal, assim, ter 2 grupos que focam em coisas parecidas em projetão não é ruim, é muito bom. Inclusive, vocês podem trocar experiências e tudo. Assim, eu acho que o projeto é massa, tem um potencial, inclusive, para inovação tecnológica fantástico. É excelente. Agora, onde é que eu acho que pode haver algumas melhorias? Assim, eu acho que está muita informação. Em particular, para mim, não ficou claro se é um negócio que é para fazer exercício em casa para quem está fazendo em home office, se é uma ferramenta para fisioterapeutas que estão tratando um paciente. Assim, não uma ferramenta, mas o público-alvo que vocês estão querendo atingir são pessoas que estão precisando de fisioterapia ou são pessoas que estão em casa trabalhando como home office e que pode ser prática também da coisa profissional fazer um exercício em casa. Então isso não está claro. Não está claro para mim por que você precisa dessa questão da corretude. Tá entendendo? Então, vou dar um exemplo. Você falou do... Sim. Assim... Tá. Não, pode falar. Aí depois eu... Não, vou dar um exemplo. Você falou você criticou a Mi Band, mas o tipo de exercício que a Mi Band se propõe a dar suporte é um tipo de exercício que exige uma postura, quer dizer, quem está usando o Mi Band está querendo fazer algo onde a postura é muito importante ou ela quer contar quantos passos Deus... Ou seja, será que a Mi Band é um concorrente? Porque como o problema não está claro, né? Então, para mim, ficou complicado avaliar a Mi Band como um concorrente, por exemplo, ou uma inspiração, que é de você poder acompanhar as coisas, tá entendendo? Então, assim, eu acho que falta só um pouco mais de... Vocês estão numa excelente direção, né? Numa linha que pode dar um potencial de inovação tecnológica muito grande, mas ainda está confuso. Uhum. E, por último, com relação à postura na apresentação. Cara, tu foi muito empolgado, foi massa, mas em alguns momentos pareceu meio artificial. Assim, relaxa, cara. Não precisa dar essa coisa que eu estou vendendo um negócio aqui o tempo todo, ou estou sei lá, tendo que animar demais. Seja mais natural, assim, que eu acho que está de boa. Fiquei entusiasmado para apresentar para você, Cristiano. Foi isso. Ele está sendo natural, é que ele é vendedor, pô. Ele é um vendedor natural, né? Só para falar aqui, a parte do problema, tipo assim, a gente
também ficou um pouco em dúvida no sentido de cliente/usuário ser fisioterapeuta ou praticante de atleta, mas, ao mesmo tempo, a gente também não se sentiu tanto necessidade de definir, a partir do momento que a gente definiu o problema sendo monitoramento de exercícios. Porque se você é uma pessoa que está querendo fazer yoga, isso é importante. Se você é uma pessoa que está praticando fisioterapia, isso é importante. Se você é uma pessoa que está querendo fazer marinheiro, isso pode ser importante, sabe? Principalmente para os iniciantes. Então, mas é como o Deixa eu Cris te dar só falou, um correr exemplo. é bem diferente de fazer yoga, né? A Não, sim, correção, sim. o Deixa eu te acompanhamento dar um é exemplo. outro. Deixa eu te dar um exemplo. A Apple, ela é a maior empresa do mundo que tem, assim, tem muito dinheiro, tem muito recurso. Quando ela lançou o Apple Watch como uma ferramenta para exercício, ela começou com caminhada e corrida. Uhum. Hoje em dia tem natação, tem uma série de outras coisas. Mas uma empresa desse tamanho, ela começou com um nicho Começou de um lugar específico. específico. Entendi. Então, uma startup tem que ter esse cuidado de serve para tudo, mas e aí? Qual é aquele nicho que você vai dizer? O modelo funciona primeiro. Tá entendendo? Faz sentido. A gente Alana. vai trazer um pouco mais, então, nessa próxima reunião. Alana. Eu ia falar isso similar a Cris, focar no problema, falar mais do problema, inclusive, na apresentação, porque vocês ficaram falando de um monte de concorrentes e não falaram muito do problema, qual a dor específica, que até colocaram que a dor são parecidas, mas a dor de uma modalidade pode ser diferente da outra, e é aí que vocês vão achar o diferencial de vocês. E aí, por exemplo, como o Cris falou, tu falou do MFit e falou, ele não corrige a postura. Então, nesse caso, o Nike Trainer era melhor para você aprofundar, porque o Nike Trainer, ele dá um feedback de correção de postura, mesmo sem estar analisando sua postura, porque ele analisa as posturas erradas em geral que as pessoas fazem, e aí ele dá um feedback. Ele diz, não deixe seu joelho passar, tipo, quase todo mundo faz isso, então ele já dá esse feedback considerando o que você faz. Então, ele dá um feedback auditivo de correção de postura, no caso, o Nike Trainer. E uma coisa que me chamou a atenção quando tu falou do Kaya, que ele não era interessante para falar porque o modelo de negócio dele não era focado para o usuário. Só que, na verdade, isso era... Eu não falei que ele não era focado para o usuário. Eu falei que, não, no usuário não. O modelo de negócio era para a empresa. Era o Caio e os Root Help. Assim, a gente não é tão específico no assunto, a gente teve uma semana para pesquisar, mas pelo que a gente viu, o Caia, ele não era disponível nem aqui para o Brasil, e quando você ia tentar marcar alguma consulta, alguma demo, a primeira coisa que ele fazia era cheque se com seu plano você é elegível, perguntava coisas de plano. Foi tipo assim, pode ser que tenha alguma informação aí que não seja 100% correta. Tu é que é da área, né? Então, Sim. Você deve ter mais conhecimento desses assuntos que a gente, mas pelo que a gente pesquisou nessa semana, foram, pelo menos a impressão que a gente teve. Então, mas na verdade, o que eu ia dizer, não importa muito o tipo do que ele faz, que eu também não sei. É que ele faz direto para a empresa ou para a clínica. Então, por que ele não faz para o público geral? Tipo, na verdade, ele é uma curiosidade, pode ser uma dica do porquê ele não faz, se o mercado é mais fácil. E se ele faz já a tecnologia em si, ele poderia simplesmente fazer. Tipo, não é um motivo para você não analisar ele, o modelo de negócio. O que ele faz, o que ele dá de feedback, na verdade, ele pode ser uma grande inspiração ou até um grande concorrente. Porque se ele quiser mudar o modelo de negócio a qualquer hora, ele pode mudar. Não, com certeza. Tipo, eu não sei se quando eu falei ficou assim, parecendo como se eu dissesse que não é um concorrente, mas, assim, a gente tem selecionado alguns, inclusive esse aí foi um dos que a gente deu destaque, justamente botou presente na apresentação, mas a gente queria focar em análise de apenas um de cada grupo categoria, e aí os World Health e o CAI eram bem parecidos, a gente só escolheu um deles arbitrariamente, mas não uma foi coisa só que é intenção, importante, gente, é que o modelo de negócio está cedo ainda para vocês já, assim, parece que vocês já definiram o modelo e aí estão descartando outros, assim, vocês nem têm um produto ainda, quanto mais o modelo de negócio, então agora é a hora de absorver essas informações. Outra coisa que me preocupa um pouquinho, né, que eu acho que é importante para vocês, assim, a gente decidiu, tem que trazer base, assim, decisões têm que ser baseadas em feedback dos usuários. Então, vocês podem ter sugerido algumas alternativas, né? Mas quando você disser assim, ó, a gente decidiu, tem que ter um dado. Ó, a gente fez uma pesquisa, nosso usuário preferiu isso daqui. Por isso, a gente está indo nessa direção. Então, só um pouquinho de cuidado com essa coisa assim,
a gente decidiu, passa a impressão que a equipe já tomou uma decisão sem levar em consideração os dados, né? Tipo, tomou a decisão no achismo, tá entendendo? E isso é muito importante nessa disciplina. A gente olha sempre isso, ter coerência com os dados, tá entendendo? Vocês estão num excelente caminho. Beleza, obrigado aí. Eu só mais um comentário rápido. Ok, vai, Bolsa. Com relação à apresentação dos slides, eu notei na maioria das páginas muitos desenhos e informações que não foram nem mencionados. Eu sugeriria dar uma limpada e botar, se precisar colocar alguma imagem, que ela não sirva para desviar a atenção de quem está olhando daquela informação que está lá e perder o alinhamento com o que você está falando. Entendeu? Então, faz sentido. Tirar aí um bocado daquelas coisinhas miudinhas que não ajudam muito. Beleza, tá anotado aqui. Parabéns, gente, continuem aí. E quantas pessoas de sua equipe tem aqui, Lucas? Eu espero que todas. Quem for do grupo aí, digita aqui no chat rapidão. Pelo que vejo. Tem que ser. Dê essa informação daqui a pouco. Aqui. Beleza, colete aí para a gente saber, tá? Obrigado, Lucas. Próximo. Quem é próximo ou a próxima? Opa, acho que só sobre o agente de segurança, né? Deixa eu Então vamos. Segurança. Compartilhar aqui. Projeta aí. Tá dando para ver aí? Tá dando, sim. Você tá pronto? Tô pronto. Go! Então, nós somos o grupo de segurança. Na semana passada, uma sugestão que ficou, não lembro de quem foi, mas ficou uma das sugestões da gente fazer uma jornada de usuário que tinha ficado faltando, então a gente resolveu começar essa apresentação com a jornada. Então, esse aqui é como está funcionando atualmente a questão do registro de boletim de ocorrências, quando acontece alguma coisa, etc. Então, a gente começa aqui com uma pessoa que ela planeja ou tem expectativa de conhecer novos locais, e ela caminha pelas ruas em um local novo com a família e, enquanto estava caminhando, ela é assaltada à mão armada. Então, atualmente, do jeito que funciona atualmente, a pessoa volta para sua casa irritada, dá para fazer o BO, o boletim de ocorrência online, a pessoa recebe um e-mail confirmando que o boletim de ocorrência foi enviado e a polícia recebeu ele. Entretanto, geralmente não tem muito feedback, então a polícia não recebe, no caso, a pessoa não recebe um follow-up da polícia sobre tentar entrar em contato sobre o caso, porque, inclusive, na maioria dos casos, os casos mais simples, a polícia não tem nem como ir atrás por falta de gente mesmo e etc. Então, o pessoal vê o status da ocorrência, que está ao mesmo de algumas semanas atrás, divulga nas redes sociais, alertando os amigos sobre o local, sobre a insegurança do local onde foi assaltado. O problema que a gente decidiu levantar, ele é relacionado a sentimento de segurança nas áreas da cidade. Algumas áreas da cidade possuem um maior sentimento de insegurança e a desinformação em relação a essas áreas. Porque, assim, existem dados, por exemplo, eu que moro aqui na minha região, eu sei que lugares são perigosos e que lugares não são, mas quem vem de fora é difícil ter acesso a essa informação. O que a gente trouxe como cliente, a gente trouxe órgãos e talvez principalmente empresas relacionadas a prover segurança pública para a população geral. E como usuários, a gente trouxe os próprios órgãos de segurança, né, que talvez a polícia e outros órgãos possam se beneficiar de qualquer tipo de solução que a gente possa trazer para esse problema, e também a população em geral, que teria como se beneficiar dessa informação. E aqui são os principais concorrentes que a gente analisou. Boa tarde, eu vou continuar aqui. Meu nome é Matheus. Dentre os principais concorrentes que a gente analisou para
soluções, né, em relação a problemas de saúde, não, a de segurança. O primeiro que foi visto foi o Waze, que é um aplicativo de mapas que ajuda a fornecer rotas, e ele possui funcionalidades de alertar sobre áreas de riscos para o motorista, avisando que você vai passar agora por uma área de risco. Outra ferramenta online é justamente o boletim de ocorrência, né, que é o procedimento padrão, que a pessoa faz online, caso ela não queira, caso não sejam casos muito graves, que ela se dirige online para poder ter seu problema resolvido. E um outro que a gente analisou foi justamente esse CCONet, que é um conjunto de aplicativos que eles têm como finalidade a gestão da Guarda Civil Municipal. Esse aplicativo ele fornece vários dados, tanto para o usuário comum, né, como locais de risco, como também serve para fazer gestão da própria polícia. Pode passar aí, por mim. Aí, dentre as referências para a nossa problemática abordada, é justamente alguns dispositivos de rastreamento. Um deles é o AirTag, que é um dispositivo da Apple, que ele se vincula ao seu dispositivo Apple para realizar a localização. Outras referências nossas utilizadas é como a Magazine Luiza, né, que possui um atendimento automatizado através de chatbot, né, que facilita toda essa comunicação entre o usuário. Tem também aplicativos de colaboração, como o Uber e 99Pop, né, onde o próprio usuário pode sim ser um colaborador, né, pode participar como sendo uma pessoa que ajuda para realizar o transporte. E algumas soluções de algumas empresas aqui de Recife, como a Incognia, que é um sistema de alta precisão e localização, que também serve para fazer coisas de autenticação. Pode passar. Opa, pode errado. Pronto. Disso, a gente conseguiu extrair como valores a praticidade, a eficiência e a colaboração. A forma com que esses valores eles são entregues pelos nossos concorrentes e as referências é justamente através de soluções automatizadas, como o chatbot, né, para prover soluções em poucos passos, né, a pessoa tem uma interface mais amigável para poder realizar tudo, não precisa entrar em contato com a polícia diretamente para realizar coisas mais simples. A eficiência, né, que eu mencionada, que é justamente que pode ser utilizado grandes dados de informação da própria polícia ou para poder realizar mapas de calor, para dizer onde mais regiões são mais perigosas, ou, em geral, entregar dados para o usuário, né, para que o usuário tenha uma noção de onde ele está se enquadrando. E a colaboração, né, que é justamente em relação que o usuário pode fornecer informações para o próprio usuário, né? Eles podem muito bem dizer que foi assaltado em tal local, que naquela região é perigosa, né, como o próprio Belfort disse, que ele sabe que a região é perigosa, mas as pessoas que podem vir de fora não necessariamente sabem que é um local perigoso. Então, é dessa forma que os nossos concorrentes entregam os seus valores. Então, seria isso. Essa seria a nossa apresentação sobre a nossa problemática. Podem falar, sim, qualquer coisa. Professores? Alô, me escutam? Sim. Sim. Ok. Aqui é isso, a gente terminou a apresentação. Ok. Sim, colegas, dúvidas? Tá, tudo bem. Minuto ainda. Ok. Obrigado, gente. Colegas, comentários? Colegas, digo estudantes, colegas dele. Ninguém tem problemas de segurança aí, né? Então... Professor, faz tanto tempo que eu não ando na rua que eu já me esqueci de todos os problemas de segurança em casa esse tempo todinho. Qual a solução? Você não, faz um lockdown permanente. Acabou o problema. Você não vai nem ao supermercado, rapaz, trabalhar um pouquinho para sua casa? Não, aí eu vou, mas eu sou privilegiado de ter um supermercado na frente da minha casa. Acho que é menos de 15 metros.
Vai Mas você leva na o balada celular? clandestina. Mas Não, você leva balada para seu celular? Você leva seu celular? Então, 10 minutos com levo o não, celular na levo rua. não. A gente não leva porque a gente sabe o país que a gente vive. Assim, questão de segurança, tipo, antes da pandemia, o que acontecia muito era de que todo mundo tem sempre esse cuidado, todo mundo aqui, todo mundo não, mas alguém aqui deve ter o celular do assalto, que é tipo quando você troca seu celular e você fica com aquele celular antigo e leva para, sei lá, pro carnaval, para se você for assaltado, você não perder o seu celular de verdade. Acho que tem umas coisas que a gente parece meio absurdo se você falar para pessoas que, sei lá, moram em outros lugares, mas pra gente é tão natural fazer essas coisas. Seria para pegar gambiarra, né? É como muitas mulheres usam a bolsa do assalto, né? Deixa dentro do carro. Eu tinha a bolsa do ladrão no carro. Mas eu acho que isso é muito de conhecer o ambiente, né? Tipo, eu tava turistando, eu fui pra uma praia e eu não sabia se era perigoso ou não. Eu tava, tipo, tirando foto da praia com o celular, chegou um cara com uma arma pra pegar meu celular, sabe? Tipo, na praia, assim, um monte de gente do lado. Muito bem. Eu acho que é válido, tipo assim, eu não sou de Recife, né? Eu sou do interior de São Paulo. E aí, quando eu me mudei para Recife, eu já sabia, pelo que a galera que me conheceu falou, né? Para eu sempre tomar cuidado ao andar na rua. E aqui também tem bastante violência, mas acho que eu nunca foi tão explícito para mim quando eu mudei, assim, de eu estar no bar com meus amigos e roubarem a mochila dele, e a gente estava assim do lado da mochila, aí já me falaram, anda com o celular na calcinha, não sai com ele na mão, não. Tipo assim, algumas coisas que eu fiquei meio chocada. Eu acho que isso também é uma gambiarra, digamos assim. Esconder em lugares que provavelmente a pessoa nunca te tocaria, dependendo. Alô, tá dando para ouvir aqui? Tá. Não, eu só queria compartilhar também não sei se pode ser uma informação útil, mas eu tenho muita experiência com assalto, já que eu já fui assaltado um total de 6 vezes, né? Aí assim, infelizmente eu sou um expert no assunto, mas a questão muitas das vezes eu tive muito problema com gerenciar informações mesmo. Por exemplo, quando eu fui assaltado em Recife, como eu fui assaltado num domingo, né? Que foi o domingo do meu aniversário, que eu tinha sido assaltado, ficou muito difícil de conseguir ir para as delegacias, porque as delegacias estavam todas fechadas e até onde eu consegui fazer o registro do BO, eu tive que ir para outra cidade para conseguir pelo menos dizer o que tinha acontecido e deixar lá tudo registrado. E o que eu acho que mais dificultou minha vida mesmo no trabalho foi quando eu cheguei em casa e eu vi que quando eu tinha sido assaltado, meu celular continuou rastreando a localização dele, certo? Porque o Google faz isso, enfim. Aí basicamente eu tinha todo o trajeto que o bandido tinha feito quando me assaltou e eu sabia a localização que ele estava porque ele parou aproximadamente, acho que foi 2 horas parado num só local lá que provavelmente era a residência dele, né? E, enfim, eu tinha essa informação que eu queria passar para a polícia para ajudar, mas eu não consegui dar essa informação na delegacia que tinha próximo à minha casa, porque aparentemente você só consegue passar informações que ajudam no caso se for no mesmo local onde você registrou o BO. Ou seja, eu ainda tive que ir para outra cidade para poder passar uma informação que era só para ver se podia ajudar a recuperar o celular, sabe? Então, assim, seria bom se tivesse algo que melhorasse essa praticidade e eficiência mesmo na questão de segurança. Não sei se é uma informação muito relevante para vocês, mas queria passar assim. Tudo bem, Marcos. Qualquer informação nesse momento é importante. Espero que o pessoal aí tenha seguido aí seu relato. Muito interessante essa informação. Obrigado. Professores, colegas professores. Eu queria fazer um comentário. Primeiro, parabenizar pela escolha do tema, mas eu não sei quem informou a vocês na semana passada sobre a jornada do usuário.
eu acho que alguém falou da importância da jornada, mas não começar uma apresentação pela jornada do usuário. Ou seja, eu fiquei muito atônito para entender qual era a questão que vocês estavam levantando. Portanto, eu aconselho vocês começarem pelo problema, para a gente identificar realmente qual é a questão que vocês estão envolvidos. Isso é o primeiro detalhe. A jornada vem depois. A outra questão é tratar um sintoma ou a doença. O que vocês identificaram como problema é um sintoma, ou seja, o sentimento de insegurança em áreas da cidade. Isso é um sintoma. A doença, o problema está na violência, o que gera violência, a distribuição de renda, tem uma série de questões que são fundacionais da insegurança. Agora, eu queria que vocês também refletissem sobre determinados valores da sociedade, ou seja, se a gente associa a questão da violência ao uso das drogas, por exemplo, a sociedade brasileira aceita o consumo de álcool numa boa, mas não aceita o consumo da cannabis, que é a maconha. Ou seja, eu estou dando esse depoimento porque exatamente agora no Congresso está o debate sobre o uso da cannabis medicinal para uma série de questões e problemas de saúde, e tem um conjunto enorme de parlamentares que associam essa liberação como um incentivo ao crime, ao tráfico, enfim, são questões de valores na sociedade. Eu acho que vocês poderiam problematizar um pouco mais isso, porque tratar da insegurança nas cidades é um sintoma e não a doença. Então, eu queria que vocês refletissem um pouco mais sobre isso. Entendi, obrigado, professor. A questão da jornada no começo, eu acho que semana passada eu tinha entendido que tinham dito que assim, que seria interessante a gente trazer a jornada na apresentação passada, aí por isso que a gente resolveu trazer no começo dessa, mas eu acho que realmente ficou meio deslocado ali no começo da apresentação. Não, ela é importante ser trazida, mas não logo de partida, porque a gente fica tentando entender a jornada do quê? Eu fiquei aqui me matutando. Vou dar um exemplo, né? Que eu também concordo fortemente com o Zé. Quem é o usuário? Eu não sabia quem era o usuário. Você começou a falar ali. Então, assim, é importante contextualizar, deixar claro qual é o contexto que vocês estão lidando, para aí as coisas fluem melhor, né? Vou dar outro exemplo, assim, vocês estão numa temática excelente, mas tem muitas coisas ainda tão bem confusas. Vou dar um exemplo para vocês da questão dos concorrentes. Vocês colocaram como concorrente de vocês o Waze, que é voltado para motorista. Ou seja, o problema eu quero, no geral do Waze, uma rota mais rápida, e eu entendi que no caso de vocês, eu quero chegar numa rota segura. Mas está claro, olha, é um motorista que quer se deslocar por um lugar seguro. A gestão de polícia. Cara, é outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver eles não podem ser concorrentes, de jeito nenhum. Porque eles lidam com questões completamente diferentes. Tá entendendo? Então, assim, não está claro para mim. Quando você fala, por exemplo, de percepção de segurança, nenhum deles está lidando com percepção de segurança. Está lidando com segurança concreta mesmo. Uma rota mais segura, ou estou gerando polícia. Então, assim, não está batendo ainda. Assim, não está claro para mim qual é o problema de quem que vocês estão lidando. É um problema do gestor que quer tornar a cidade mais segura? É um problema do usuário que quer realmente estar seguro? É um problema da pessoa que tem medo, mas não é porque o lugar é inseguro, é uma percepção que ela tem. Então, assim, não tá claro ainda. Tá entendendo? O usuário potencial de vocês é uma pessoa que conhece, que é turista, que não conhece a área, ou é um morador? Então, veja se vocês botaram assim, população em geral. População em geral, você pode botar um bebê. Ele é um usuário de vocês? Não é.
Tá? Então, assim, cuidado com essas generalidades, assim. Quanto mais específico, melhor. E só para finalizar, vai lá nos valores. São genéricos, pô. Os valores que vocês colocaram são completamente genéricos. Um valor que eu queria ver aqui era, olha, a pessoa se sentir segura. Um valor que ele entrega é encontrar uma rota segura. Praticidade, eficiência e colaboração são muito genéricos. Não dizem... Tipo, se aplica a qualquer coisa. Tentem trazer valores que sejam muito claros e específicos do que vocês estão analisando. Porque aí a gente pode dar um feedback. Mas tudo ser prático, ser eficiente, você tem que explicar muito, porque o slide em si não diz nada. Assim, não é que ele não diz nada, ele não dá clareza para o que você está analisando. Pessoal, eu senti falta de um dos atores aí envolvidos nessa questão da violência, que é os agentes de segurança do Estado. Vocês ouviram pessoas dessa que trabalham no ramo da segurança, como, por exemplo, policiais ou pessoas de empresas de segurança? Não fique só do lado das pessoas que levam a pior, não. Veja também os outros atores envolvidos. Não, sim, sim. A gente entrevistou policiais, inclusive a gente comentou isso acho que eu não comentei hoje, mas a gente tinha comentado isso nas apresentações passadas. Eu não percebi hoje. Eu estou assistindo hoje pela primeira vez a sua apresentação, não havia percebido. Perfeito, professor. A ideia da entrevista que a gente fez foi com a delegada e com a policial civil. Acho que o output principal, ou então a gente olhou sobre a ótica do usuário, da pessoa física dentro da delegacia. Talvez o direcionamento da entrevista tenha ficado um pouco aquém no sentido de olhar para a ótica do delegado, do policial, realmente. Então, eventualmente, é uma nova entrevista para olhar sobre a ótica mais aprofundadamente dessas pessoas em si. Outra coisa que eu queria mencionar é o seguinte, esse problema, por exemplo, de uma violência quase que inevitável, eu lembro que aqui em Recife tem uma pessoa chamada Paulo Vieira, e ele foi o cara que desenvolveu a tecnologia de destruir cédulas de dinheiro. E isso fez assim cair brutalmente o número de assaltos a carros fortes na Europa nos anos, acho que 90. Logo depois da queda da União Soviética. Então, a criminalidade que vivia lá no leste europeu invadiu o Ocidente e tinha muito problema de assalto a carro forte. E uma estratégia inovadora para a época que eles fizeram foi a de dissuadir o evento. Então, eu talvez conversar um pouco com o Paulo, saber dessa experiência dele, eu posso botar vocês em contato, se for o caso, para, de repente, trazer insights aí para o que vocês estão pensando em desenvolver. Seria maravilhoso. Pessoal, mais alguma recomendação? Nosso tempo acabou, eu só queria concordar aí com os colegas, só botar um link para vocês aí, tá? Gente, esse grupo na Austrália que chama Designing Out Crime, é um grupo de designers estratégicos e designers que pensam crime como uma solução coordenada e que depende exatamente de métodos inovadores de abordagem e não de mais polícia e mais prisão. Então, pode ser muito interessante seguir essa galera aí, tá? Gabriel, pode tirar a dúvida. Bom dia, professor. Eu sou... Calma, vocês estão me escutando? Sim. Ah, beleza, legal. Eu sou do grupo também e eu queria esclarecer um ponto que eu acho que ficou um pouco confuso. O professor José, ele havia mencionado aquela parte dos sintomas e da doença, né, que a gente, da forma que a gente abordou essa problemática. E eu achei que ficou um pouco... Não ficou muito claro para mim o motivo de a gente ter que fazer esse tipo de abordagem, porque muitas vezes a doença em si
ela é um problema muito mais crônico, uma problemática muito maior, às vezes até inerente da sociedade e tal. Então, isso pode terminar fazendo com que o projeto da gente ele fique com um escopo muito grande e a gente não possa focar em atacar uma coisa única. Vou dar um exemplo para contextualizar, né? Nesse caso, a gente poderia dizer que a doença ela é a violência na sociedade, né? E a gente está atacando isso de uma forma que a gente provê informação para a sociedade e a gente melhora a comunicação entre as pessoas em si também, né? E da pessoa com as Forças Armadas, né? Os órgãos de segurança pública. Então, a partir desse sintoma, a gente consegue ir mitigando esse problema, porque resolver a violência na sociedade é um problema muito... realmente um escopo gigante, né? Outra forma que eu vejo de contextualizar isso é usando a Inloco, né? Que também veio daqui. Eles também atacam um sintoma, né? A Inloco, ela se propôs através da computação ubíqua, né? A gente resolveu o problema de segurança e de identidade na internet, que é um problema, que é um sintoma, na verdade, né? Porque a doença mesmo é você ter aí os ataques, a doença é a segurança, certo? Mas o que a Inloco trata é a verificação de identidade, que é um conjunto pequeno dentro da área de segurança. Então, eu queria entender melhor quando que a gente deve atacar o sintoma e quando o senhor acha que faz sentido a gente ir atrás da doença mesmo, sem deixar um escopo que torne difícil a gente trabalhar, né? Querendo atacar muita coisa de uma vez só. Não, deixa eu fazer só um comentário. Quando eu falo sintoma e doença, é a mesma coisa de falar de causa e efeito. Ou seja, vocês estavam tratando os efeitos. Quando você vai buscar as causas, aí você tem um outro olhar. Quando você, por exemplo, olha a limpeza pública em Recife, várias prefeituras, inclusive a da gestão atual, se vangloriavam em propaganda dizendo que nós limpamos a praia de Boa Viagem 3 vezes ao dia, com orgulho de dizer isso. Ou seja, trabalhando o efeito, ou seja, ao invés de se criar mecanismo de não sujar as praias, e aí isso diminui o IPTU, diminui a despesa, não, se vangloria que está limpando 3 vezes ao dia. Ou seja, não está atacando a causa, está atacando o efeito. Então, nesse sentido, não é procurar coisas grandes para resolver o problema da distribuição de renda na sociedade. É apontar mecanismos para enfrentar o problema de uma maneira inovadora. Luciano acabou de indicar um site que enfrenta a questão do crime de maneira inteligente, de outra forma, mas que ataca uma causa e não um efeito. Beleza, obrigado. Isso professor. é importante e vale para todo mundo. Assim, ninguém aqui, nenhum projeto de projetão, você vai resolver todos os problemas do tipo. Você não vai resolver a questão da segurança pública. Mas tem que estar muito claro o que você vai atacar pontualmente, que vai ter impacto na segurança pública. Agora, você pode ter, como o Zé falou, você pode ir numa coisa que é mais ou menos relevante para aquilo ali. Por exemplo, se você vai atacar, como ele falou, o sintoma, é aquele negócio. Uma solução era, eu vou a cada 1 minuto limpar a praia. Ela ia estar limpa, mas a um custo absurdamente alto. Ou você diz assim, não, o problema é que o pessoal joga o lixo. Eu vou atacar. Por que o pessoal joga o lixo? Eu vou olhar o problema por essa ótica e eu vou criar soluções que impeçam as pessoas de jogar o lixo. Está entendendo a diferença? Você pode ir para os dois lados. Agora, tem que estar muito claro especificamente o que vocês vão atacar. O que, no caso de vocês, ainda está muito... não está claro. Tanto é que você falou de policial, mas o policial não aparece na narrativa, muito claramente. Quando você fala do concorrente, um é motorista, o outro é gestão. O gestor não aparece. Tá entendendo? Então, a gente quer ajudar vocês a chegar num ponto muito focal que tem potencial de gerar um impacto. Mas não de resolver tudo, porque não dá. Não sei se está claro aí. E vale para todas as equipes. E é natural, pessoal. Vocês estão no processo de encontrar um foco. Entendeu? Ô, professor,
Só queria realmente tirar aqui uma dúvida com respeito a esse falou, né, das nossos concorrentes. Tipo, o que eu vejo em relação a tanto o Waze quanto ao outro aplicativo que, apesar de ele sim servir para fazer gerência de guarda municipal, mas ele é um aplicativo muito completo, sabe? Ele também serve para fazer gerência da própria pessoa, sabe? A própria pessoa pode ver informações filtradas e tudo mais. É que, por exemplo, no Waze, se eu tenho um aplicativo tão bom quanto o Waze de localização e que fala sobre locais inseguros de uma cidade, sabe? Eu vejo isso com um concorrente meu, sabe? Porque, tipo, eu penso, por que eu vou baixar outro aplicativo que é mais específico se eu tenho um Waze que atende minha necessidade, sabe? É isso que foi um pouco em dúvida. Sim, mas é isso que a gente ficou em dúvida. Ele é concorrente para quê? Porque, por exemplo, se eu vou andar a pé, talvez o Waze não sirva. Estou entendendo. Motorista. Então você tem que deixar claro qual é o... E assim, cuidado com essa coisa de eu ter um concorrente que é muito completo, que faz milhões de coisas. A gente não quer que vocês façam aplicativos que fazem milhões de coisas. Eu quero que você diga assim, olha, eu sou o melhor aplicativo do mundo, que é para motoboy encontrar uma rota segura. O público-alvo é motoboy. E é uma rota segura para fazer entrega. Ponto. O Waze não serve porque ele é muito genérico, ele bota uma rota... Ou seja, eu dou a rota mais segura e mais rápida. Tá entendendo? Assim, isso é melhor do que você dizer, a gente faz isso, a gente serve para o policial gerir não sei o quê, mas serve para a dona de casa que vai fazer compra, mas serve para isso. Serve... E a outra coisa é que quando vocês apresentaram, isso é importante, e vale para todas as equipes, você não chamou a atenção para o lado individual, chamou a atenção para a gestão. Então, a gente vai dar feedback naquilo que vocês trouxeram a informação, entendeu? Por isso que Projetão foca muito também no aspecto comunicação. Entendeu? Beleza, entendi. Obrigado, professor. Então, vê as três opções. Ó. Um é motorista, o outro é um BO, que tem a ver com ocorreu alguma coisa. Um é para prevenir que ocorra. O outro é ocorreu alguma coisa. E o terceiro é gestão do jeito que vocês apresentaram da polícia. Todos os três lidam com três coisas completamente diferentes. E eu não sei do que vocês estão tratando especificamente. Esse que é o ponto, entendeu? Bom, vamos seguir. Tem mais grupo aqui? Não, acho que não, né? Então vamos para a sala principal, tá, gente? Agora, fim da aula com a Quest nova e outras coisitas más. Muito obrigado a todas e todos. Até breve. Podem leave room.